Amém. Vamos para o nosso seminário de julho. Nós estamos falando neste mês sobre transbordar do Espírito. Semana passada, o pastor Isaac introduziu o assunto falando sobre servir a Deus no Espírito. Hoje, nosso assunto é frutificar no Espírito, já que a própria palavra diz que o fruto do Espírito é amor. E as características todas deste amor vêm em seguida. Então nós vamos ouvir. E Mateus é o nosso preletor desta manhã. Queria convidá-lo a chegar aqui. E desde já desejar que Deus o abençoe ricamente na apresentação deste assunto. Que Deus te abençoe, Mateus. Olha, alguém esqueceu, acho, uma fortuna no banco lá atrás. Ó. Depois pode pegar aqui. Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui nessa manhã com todos vocês, para termos esse tempo para falar da palavra do Senhor, aprender um pouquinho mais. Primeiro, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou o pastor Mateus, sou lá da igreja do Nazareno Castelo. Nós estamos com alguns dos irmãos aqui também lá da nossa igreja. E nós estamos aqui para viver esse tempo também de intercâmbio, onde nós podemos conversar uns com os outros. E eu não quero que essa ministração dessa manhã seja uma pregação. Eu quero muito que seja uma aula mesmo, onde eu e você possamos trocar ideias junto, né? Eu tenho 30 anos, estou como pastor auxiliar lá da Nazareno Castelo. Tenho minha esposa e meu filho, tenho um bebezinho lindo, coisa mais linda do mundo, irmãos. Tenho 1 aninho. Eu acho, né? Quando falavam assim que a mãe e o pai acham que o filho é bonito, é verdade mesmo, eu acho. Meu filho é super lindo. Então ele tem 1 aninho, ele está em casa, pedi para minha esposa não trazê-lo hoje, ela não vir também porque ele está meio doentinho. Criança, vocês sabem como que é. Mas, já dada essa apresentação, eu trabalho com jovens já há algum tempo também lá na Nazareno Castelo. Tenho trabalhado dentro da JN Brasil, em algumas questões aí estratégicas e alguns setores importantes dentro da nossa juventude a nível nacional e a nível aqui em São Paulo. E hoje eu vim dar esse estudo para vocês, falando sobre frutificar no Espírito Santo. E aí eu quero trazer para vocês algumas questões falando sobre o fruto mesmo, para que nós possamos entender e nos aperfeiçoar. Para muitos, quando nós falamos sobre fruto do Espírito Santo, nós podemos achar que é chovendo molhado, né, que é falar de novo sobre a mesma coisa, mas eu quero trazer talvez alguns pontos que talvez alguns de vocês não conheçam ou não entendam. Então está ali o fruto do Espírito Santo, e aí eu coloquei Jesus ali andando de skate e um rapaz andando de skate junto com Jesus. E aí por que você fez isso, pastor Mateus? Você está maluco? Porque para mim, uma das funções mais difíceis e tarefas de atividade que eu acho mais difícil é andar de skate. Eu andei muito pouco na minha infância, na minha adolescência, então eu tenho essa dificuldade. Com alguma das outras tarefas, por exemplo, jogar basquete, futebol é mais ou menos, né, mas eu pratico outros esportes, então eu tenho como entendimento de que essas tarefas são um pouco mais fáceis do que andar de skate. E aí eu pensei, qual das tarefas ou atividades são mais difíceis do que talvez falar sobre os frutos do Espírito Santo? E aí por isso que eu coloquei ali Jesus trabalhando ali, andando de skate, e um rapaz tentando imitá-lo, porque é o princípio do cristianismo. Nós olhamos o que Cristo faz e nós tentamos reproduzir de igual modo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vocês vão me ajudar a dar aula hoje nessa manhã. Amém? Glória a Deus. E aí, falando sobre um pouco do fruto do Espírito Santo, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês aí em Gálatas 5, e nós vamos ler aí do 16 até o 26. E aí, se você já for encontrando aí na sua Bíblia, já vai dando um amém aí já. Gálatas 5, do 16 até o 26. E nós vamos ver, ao longo dessa aula de hoje, que nós temos algumas mudanças de tradução, mudança na palavra, e daqui a pouco eu vou precisar, já adiantando também, de alguns voluntários para virem aqui à frente me ajudar numa tarefa. E eu estou olhando aqui para a minha esquerda, que tem bastante jovem ali, né, no canto, que vai poder me ajudar. Amém? Amém? Ah, glória a Deus. Aí, Gálatas 5:16. Vamos ler todos juntos aí, acompanhando. Por isso digo, vivam pelo Espírito,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu gostaria de orar por mais um breve momento, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos conduzir nesse momento de aprendizado da Tua Palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações, que não seja eu ministrando aqui, ó Pai, mas que seja o Senhor, através da minha vida, falando com cada um dos corações daqueles que estão aqui nessa manhã. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos sair daqui com entendimento total de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é impossível eu esgotar o assunto aqui sobre frutificação do Espírito Santo, que é um tema muito vasto na Bíblia, em questão de 40 minutos, 1 hora. Mas eu vou tentar ser aqui o mais rápido possível para a gente poder entender grande parte do assunto aqui que eu separei para vocês. Eu tenho aqui 15 páginas de uma aula sobre frutificar no Espírito Santo. E aí eu acho que até 13h vocês ficam aqui comigo, tranquilo, né? A gente almoça aqui todo mundo junto, pede uma marmita e a gente fica aqui na igreja para falar um pouco mais sobre o assunto. Mas o que eu queria falar com vocês é que, sobre o tema frutificar, é como nós sabemos que uma árvore ela está viva. Nós olhamos geralmente árvores na rua e nós vemos elas sem folhagem nenhuma, e a gente não tem muito hábito aqui em Campinas de ver árvores frutíferas, né? Nós vemos árvores que têm muitas folhas, mas que geralmente não dão muito frutos, né? Mas não sei se vocês conseguem visualizar aqui na imagem. Aqui na esquerda da imagem eu tenho uma árvore florescendo ali no meio da pedra, dentro de uma pista de skate ali, e na direita eu tenho uma outra árvore, só que com frutos nela. Se eu bater o olho de imediato nessas duas árvores que estão ali na imagem e tentar imaginar qual delas é a melhor ou a mais saudável de todas, é evidente que a resposta seria a da direita, porque ela tem frutos, né? E aí, nós entendendo que uma árvore que ela é saudável, ela dá frutos, e um cristão que é saudável, o que ele tem que dar? Frutos. Cristão saudável dá fruto. Por que Jesus, então, chamou os seus discípulos? Para quê? Chamou os seus discípulos para frutificar. Essa é a função principal. E é muito daquilo que fala em João 15, nós vamos ler ao longo dessa ministração, ao longo dessa aula, um pouquinho do que está escrito também em João 15. Mas Jesus praticamente faz uma exposição inteira sobre o assunto, João 15, de 1 a 8. E se vocês quiserem anotando os textos aí, porque nós vamos falar sobre muitos textos ao longo dessa aula. Observe, lendo esse texto de João 15, quantas vezes aparece a palavra fruto. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Notem que a palavra do Senhor fala muito sobre fruto, mais fruto e muito fruto. É o que está falando aqui em João 15, de 1 a 8. Nós, enquanto cristãos, devemos dar fruto,
muito fruto e mais fruto ainda. É uma constante evolução. E essa evolução fala fala acerca de crescimento espiritual. E crescer espiritualmente é justamente isso. Cristãos que geralmente estão parados ou não conseguem se mover ou não conseguem amadurecer ou crescer, são quase que cristãos que não conseguem dar fruto, nem mais fruto e nem muito fruto. E esse é um grande tema dentro da palavra do Senhor. Isso nós podemos ver desde o Gênesis. Gênesis 1:28, a palavra do Senhor diz assim: sejam férteis e multipliquem-se. Nós, enquanto cristãos, devemos multiplicar o cristianismo por todo o mundo. E essa é a nossa função. Depois do dilúvio, nós vemos também em Gênesis 9:1, novamente, frutificar. E outras versões também diz, multipliquem-se. Isaías 5 é um texto muito bacana também da palavra do Senhor, que fala de que um homem tinha uma terra, e aí ele vai lá e planta ali as uvas, e ele espera colher uvas boas, e aí as uvas não são boas, são uvas amargas, e aí ele fala assim, olha, a vinha deu uvas azedas, e essas uvas azedas representam Israel. O Senhor é o homem que tinha terra e plantou a sua semente ali para colher frutas boas, mas Israel estava sendo como se fossem uvas amargas. É um grande tema dentro da palavra do Senhor, um tema que nós não podemos nos esquecer e muito menos olhar de maneira indiferente para esse tipo de assunto, né? Quando nós vemos Jesus amaldiçoando a figueira, e em Mateus 21, ele fala assim, olha, eu te amaldiçoo, figueira, mas é porque Jesus estava com fome? Então, quando você está com fome, você sai amaldiçoando todo mundo? Fala assim, sai daqui porque eu estou com fome. Não é assim, não era essa a questão. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela tinha aparência de ter fruto, mas na verdade não tinha fruto. E eu e você, meus irmãos? Será que nós temos somente a aparência de ter fruto e não o temos? Ou nós temos a aparência de ter fruto e realmente temos fruto? A Bíblia inteira, ela gira em torno desse princípio. Deus procurando fruto. Fala para quem está do seu lado assim, olha, Deus procura fruto. E aí, então, o que o Espírito Santo, ele produz? O Espírito Santo, ele produz vida. O que ele não produz são atividades. E aqui eu gostaria de chamar, nesse momento agora, 3 voluntários, por favor, a vir aqui à frente, rapidamente. 3. Ó, o Bruno já levantou, gostei. Boa, já chama outro aí, Bruno. O pessoal da casa, né? A pessoa chamar o pessoal do castelo, eles vão vir desesperados aqui, vão querer ganhar gincana. Boa, legal. Bacana. 3 voluntários. Aí, eu vou colocar vocês aqui em cima. Sobe aqui, por favor. Vem cá, sobe aqui. Que aí todo mundo consegue ver o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, né? Aqui. Nós temos aqui 3 arcos, né? Pelo amor de Deus, cuidado para não pisar em nada aí. 3 arcos. E qual que é o objetivo de vocês? Vocês vão ter que se posicionar dentro desses arcos aqui e vão ter que tentar se mover para qualquer lado, né? Movimentos aí grandes, não sei como é que vocês vão fazer. E não pode usar a mão. Não pode usar a mão. Cada um dentro de um arco e tentando se movimentar. Vai lá, entra aí. Entra dentro do arco. E tenta, não pode pôr a mão. E vocês têm que andar. Vai. Cuidado aí para não pisar na luz. Isso. Tá imitando um Michael Jackson aqui, o Bruno. Oh, legal, bacana. O que vocês acharam? Difícil? Fácil? Estranho, né? Estranho. Agora eu vou precisar de mais 3 voluntários. Aí agora, como a gente tem aqui a galera do Paraíso, eu vou pedir a galera do Castelo. Vem cá, 3 voluntários do Castelo para ajudar. Vai. Wesley, Rafa e Manu. Aí eu vou chamar pelo nome, né? Então vem cá.
Tá vendo que aqui, ó, tem uma fitinha, né? Amarrada a esse arco. Cada um de vocês vai segurar em uma fitinha de cada um, vai lá. Segura na fitinha, desenrola ela aí e segura na fitinha. Pode desenrolar ela inteira. Desenrola ela bastante. Legal. As meninas, vem aqui embaixo aqui, ó. Não, mas pode sair do arco. Ela está presa ao arco para sempre. Pode ir lá embaixo para vocês terem mais espaço para poderem andar. Isso. Entra dentro do arco. Tá difícil de desenrolar aí? Vai que vocês conseguem. Isso, legal. E aí, qual que é o objetivo? Já vou explicando o objetivo. O objetivo agora vai ser um ajudar o outro, né? Então, enquanto o Bruno vai tentar andar aqui, dentro do arco, o Rafa vai conduzi-lo dentro desse arco para que ele possa caminhar. Só que o Bruno não vai andar para onde ele quer. Ele vai andar para onde o Rafa quer. Aonde o Rafa quiser conduzi-lo, ele vai ter que andar, mas ele vai ter espaço para poder andar. Entenderam a atividade? Sim? Então vai lá, podem se mover aí, tentem fazer aí, executar, para ver o que rola. Devagar, ouvi um devagar já. Vai devagar, não acelera não. Estou me sentindo um cachorro, ouvi. Legal, bacana, muito bom. E aí agora, o que vocês acharam da experiência? Mais fácil? E para quem está conduzindo, o que vocês acharam? Qual que foi a sensação que deu? Normal? Parecendo cachorro, o que mais? Responsabilidade, o que mais? Hã? O que você falou? Técnica, você é obrigado a guiar ele de maneira certa, né? E se você conduz ele para o buraco? Aí ele vai ter que cair, né? E provavelmente vai cair os dois, né? Legal, obrigado, gente. Pode me dar aqui os arcos. Palmas para eles, gente. Obrigado. Participando desse momento aqui, engraçado, mas de muito ensino para a gente. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós entendemos, eu já vou explicar o que estava acontecendo aqui, por que a gente fez isso, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos algo muito interessante, que antes de falar do fruto, Paulo, ele fala das obras da carne primeiro. Então ele começa, o texto que nós lemos aqui no início, olha, as obras da carne são, e aí ele cita ali umas 15 obras, antes de falar do fruto do Espírito Santo. E aliás, é fruto ou são frutos do Espírito Santo? O que vocês acham? É o fruto ou são os frutos? O que está escrito na Bíblia? O. E por que a gente chama de os? É mania, né? É mania, né? A gente acaba chamando. Mas a palavra do Senhor fala sobre o fruto do Espírito Santo. Imagina você pegando uma mexerica, né? Ou tem outras pessoas que chamam de tangerina, né? Mas a mexerica. E aí tem lá a mexerica, e aí dentro da mexerica tem vários gomos. Nós não falamos assim, quando nós soltamos os gomos da mexerica, nós não falamos que ali na nossa mão existem várias frutas. Tem uma fruta, um fruto com vários gomos. E é basicamente a mesma coisa quando nós falamos sobre o fruto do Espírito Santo. É um fruto só, com vários gomos ali dentro daquela fruta. Ou como se fosse ali uma árvore com o fruto dela pendurado na sua árvore. Então, por isso que a palavra do Senhor diz o fruto. Mas o fruto do Espírito é o amor. Como o pastor Mauro já falou aqui, um pouquinho antes de eu subir. E antes de falar do fruto, Paulo fala sobre as obras da carne. Observe o contraste em Gálatas 5 que nós lemos. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia mais uma vez. Olha, ele diz assim, ó, no 17, 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele cita todas as obras da carne. E existe esse contraste claro e evidente na Bíblia entre obras
e fruto do Espírito Santo. E por que ele usa palavras diferentes? Por que ele não usa frutos da carne e fruto do Espírito Santo? Ele poderia ter usado, mas ele diz obra e fruto. Porque obra é algo que depende exclusivamente do homem. E fruto é algo que depende da vida, é uma dependência no Espírito Santo. Ninguém, meus irmãos, coloca macieiras ou uma melancia. Você não vê uma melancia nascendo num pé de laranja, né? Como tem ali na imagem. Isso não se vê. Nós vemos evidente as obras e o fruto. Quando fala obras, está falando sobre a carne, e quando fala fruto, está falando sobre o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que é da carne é humano, e daquilo que é do Espírito, que é o fruto, é aquilo que vem da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E o fruto, meus irmãos, é algo que se produz naturalmente. O fruto não é um esforço, é uma consequência. E quando nós olhamos para essa dinâmica que nós fizemos aqui no começo, eles falaram que quando eles estavam sozinhos, pela sua própria obra, talvez pela sua própria força, eles estavam tentando se conduzir para um lugar e tinha essa dificuldade porque não podia dar passos maiores do que conseguiriam. Mas quando eles estavam sendo conduzidos, vocês notaram que eles mesmos disseram, eu nem influenciei, eles mesmos que disseram, nossa, ficou muito mais fácil. Né? E a pessoa que estava conduzindo falou assim, nossa, que responsabilidade. E é basicamente a liberdade que existe quando nós caminhamos com o Espírito Santo. Nós, como cristãos, em contraste com as pessoas que são do mundo, nós vemos as pessoas do mundo com uma falsa sensação de liberdade. É ou não é? Sim, né? As pessoas se acham livres. Olha, eu posso fazer o que eu quiser. E aí estão chutando, andando dentro do... Como é que é o nome disso aqui? Do bambolê. Andando dentro do bambolê e aí presas nessa falsa ilusão de liberdade, quando nós que somos cristãos, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós temos uma liberdade que o mundo nunca vai ter. A liberdade de estar sendo conduzido não para um abismo, mas estar sendo conduzido para o caminho eterno, que é a glória celestial. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, fez sentido agora? Eu fazer os irmãos passar vergonha? Fez, né? Ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre a palavra. E João 15, algo muito interessante que está escrito na palavra do Senhor é: permaneçam em mim. Você vai ministrar sobre a vida do teu irmão que está do teu lado e vai falar assim, olha, permaneça em Cristo. Fala aí para ele. E sabe o que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz assim, olha, façam força para permanecer. Olha, façam todo o esforço para ficar aqui comigo. Não, fala simplesmente, permaneça. Colossenses 2, do 6 ao 7, a palavra do Senhor diz assim, estejam arraigados nele. Sabe o que isso significa? Significa que é uma raiz saudável. Consequentemente, o fruto também será saudável. Durante a pandemia, eu tive uma experiência que foi muito ruim de tentar plantar alguma coisa. Né? Teve várias pessoas que tentaram fazer coisas diferentes, e eu fui para a área do plantio. Eu fui lá, comprei um vasinho, e aí o pessoal mais velho tem muita especialidade nisso, eu tenho zero. E eu tentei, fui lá, eu falei assim, eu vou plantar um alface, falei, vou plantar coisas que são funcionais, que vão me ajudar aí a comer, cebolinha, sei lá. E plantei, e aí passou alguns dias, eu falei assim, não está acontecendo nada. Né? A terra está super molhada ali, não está acontecendo nada. Comprei um vaso super bonito e nada. Aí eu fui conversar com a minha avó. Eu falei, vou pedir para quem tem experiência. Falei, vó, eu estou tentando plantar aqui o negócio e não tá funcionando. Ela falou, deixa eu ver. Aí ela levantou, virou a caixa, a hora que ela olhou embaixo da caixa, ela falou, você não furou. O vaso está aqui alagado, a planta está aqui alagada dentro do vaso e ela nunca vai dar fruto. Né? Isso não vai acontecer. E basicamente quando nós estamos tentando fazer alguma coisa, nós estamos caminhando pela força do nosso próprio braço, nós não estamos produzindo raiz saudável. E aí as plantas que nós vemos
eu vejo também bastante vídeo de pessoas, vídeos muito aleatórios. Minha esposa fala, nossa, como você assiste vídeo aleatório? Do nada uma planta e do nada um cara testando uma motosserra. Não sei, é assim meu algoritmo das redes sociais. E aí eu já vi vários vídeos de pessoas cuidando muito bem da raiz das plantas, né? Das árvores, e eles vão lá e colocam adubo e regam, e aí a gente não vê muito pessoal molhando as folhas, né? Vê cuidando da raiz. E é basicamente o que a palavra do Senhor está falando, assim, olha, uma raiz saudável. Se a raiz está saudável, qual que é a possibilidade do fruto estar saudável? É muito alta, é ou não é? E aí nós vemos isso em Colossenses 2, de 6 a 7. No Salmo 1, a palavra do Senhor fala, árvore plantada junto às águas. Sabe qual que é o resultado da árvore plantada junto às águas? Ela dá fruto. Vocês vão me ouvir falar muito sobre fruto. Jeremias 17, é o mesmo pensamento. Quem confia no Senhor é a árvore. Quem vive longe de Deus, seca. Quantos de nós já não vimos? Irmãos que ao longo do caminho, ontem eu fui pregar na EBF da Nazareno Anchieta, e eu estava vendo lá, porque eu nasci naquela igreja praticamente, hoje nós somos do Castelo. E eu fui pregar na EBF para os meninos, passei uma atividade para os meninos lá, bem legal, umas brincadeiras. E aí eu olhei para aqueles meninos na hora da oração, e sabe quando meu coração queimou no momento da oração? Porque eu vi aqueles meninos e eu lembrei dos meninos que cresceram junto comigo na igreja. Que hoje dá para contar nos dedos quantos daqueles meninos que estavam em momentos de EBF assim também, comigo na minha infância, estão na igreja. E aí, contando nos dedos, eu contei 3, só 3. Eu, que sou pastor, mais um pastor, amigo meu, e mais uma menina que está liderando esses jovens, essas crianças, lá na Nazareno Anchieta. De um mar de crianças, todos aqueles outros meninos, aquelas outras meninas se perderam ao longo do caminho. Isso significa dizer que quem confia no Senhor é árvore, quem vive longe de Deus seca. E eu pude ver ao longo da minha trajetória de vida até agora, vários desses amigos meus da minha infância secando. Por quê? Porque se afastaram do caminho do Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, tentam mudar talvez ali o comportamento, mas, na verdade, o que Deus quer, quando Ele fala sobre os frutos do Espírito Santo, não é mudar o seu comportamento. Ele quer mudar a sua natureza. É isso que Deus quer mudar. Esse é o objetivo central da palavra de Deus. Mudar quem você é na sua essência. Sabe por quê? Porque o fruto revela a natureza da árvore. Quando nós vemos uma laranja, nós sabemos que ela saiu de um pé de laranja. Uma maçã, ela saiu de um pé de maçã, né? E Jesus disse, Mateus 7,5, cuidado com os falsos profetas. Sabe por quê? Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Pelos frutos que você tem. E eu não estou falando sobre coisas, sobre dons, sobre os milagres que você já manifestou ao longo da tua vida, pelo cargo que você tem hoje aqui na igreja. Eu estou perguntando dos frutos. Pelos seus frutos, é possível reconhecer que você é um cristão? Vocês os reconhecerão por seus frutos. E Mateus 7 continua. Muitos dirão, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, operamos milagres no nome do Senhor. E sabe o que Jesus ele não responde? Ele não responde assim, ó, vocês fizeram pouco. Olha, eu fiz tudo isso para o Senhor. Ah, vocês fizeram pouco. Por que vocês fizeram pouco? Você não vai entrar no reino dos céus. Não, Jesus não diz isso. Ele diz assim, olha, nunca os conheci. Os dons, meus irmãos, impressionam, mas é o fruto
que identifica. A sua identidade está correlacionada com o fruto que você consegue gerar. 1 Coríntios 13, que é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, diz sobre: posso falar a língua dos anjos, profetizar, ter fé, sem amor, nada sou. Isso é muito profundo, meus irmãos, muito profundo. Uma pessoa ela pode exercer dons espirituais e ainda não demonstrar maturidade espiritual. Eu vejo alguns dos meus amigos que frequentam outras igrejas, né, para não falar da igreja do Nazareno, frequentam outras igrejas que têm dons espirituais assim que são absurdos. Eu vejo ministrando a palavra, ministrando louvor, e falando em línguas, e profetizando, e impondo a mão sobre pessoas, e milagres acontecendo em cada um dos lugares. Mas eu, conhecendo o íntimo dessa pessoa, eu sei que essa pessoa está com fruto danificado. Porque é exatamente o que a palavra do Senhor fala: posso falar a língua dos anjos, profetizar, ter fé, sem amor eu nada sou. Existem muitas pessoas que têm vários dons, mas ainda não têm maturidade espiritual. O fruto é Cristo sendo formado em mim e em você. Fala para quem está do seu lado de novo assim, ó, o fruto é Cristo sendo formado em você. Gálatas 4,19, a palavra do Senhor fala assim, olha, até que Cristo seja formado em vocês. Romanos 8,29 fala assim, olha, conformes a imagem do Filho. E depois, 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória. E aí nós olhamos para Cristo e reproduzimos exatamente aquilo que Ele faz, mesmo que seja muito difícil. Outra atividade para mim parece difícil é pescar. Né? Eu já fui pescar várias vezes já, e aí você passa protetor, aí você coloca a mão com protetor na comida do peixe, e aí o peixe não vai vir nunca mais. Então são desafios que você encontra em tarefas ao longo da sua vida, que são difíceis de serem executadas, como por exemplo andar de skate. Mas quando nós vemos para árvores que dão fruto, a gente vê que essa árvore ela não faz muita força para dar o fruto. Simplesmente acontece. Dentro da estação correta, dentro do momento correto, e aí ela vai lá e gera esse fruto. E o fruto, ele tem tudo a ver com intimidade, meus irmãos. É intimidade. Perceba que em Colossenses 3, a palavra do Senhor vai falar assim, olha, revistam-se de bondade, humildade, mansidão, paciência. Sabe o que nós percebemos aqui? São praticamente as mesmas características que nós encontramos em Gálatas. O fruto não é apenas uma ética cristã. Olha, dentro da minha ética cristã, eu preciso seguir aqui o fruto. Isso é uma cristologia, é um estudo sobre Cristo. É Jesus aparecendo na minha e na sua vida. O fruto cresce, meu irmão. Ninguém planta uma árvore hoje e amanhã espera colher algo diferente do que plantou. Isso é normal para as pessoas do mundo. Colhem maldade e esperam, plantam maldade e esperam colher bondade. Para nós que somos cristãos, nós entendemos que muitas coisas que nós vivemos é fruto de tudo aquilo que nós já vivemos ou praticamos ao longo de toda a nossa vida. Existe um processo. E o processo de Marcos 4, de 26 a 29, diz assim, olha, primeiro a gente planta, depois vem a espiga e depois vem os grãos cheios. Filipenses 1,6 fala assim, olha, aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Não existem obras inacabadas dentro da relação nossa com Cristo Jesus. É uma obra que ela é completa. E ela tem um fim. E qual que é o fim? A glória celestial no céu. 2 Pedro 1, a palavra do Senhor fala assim, olha, acrescentem fé, a virtude, o domínio próprio, a perseverança. Repara que existe um crescimento. Você, como cristão, precisa ter crescimento. Para que, então, todo fruto ele possa nascer de uma intimidade. João 15, mais uma vez, eu retorno para ele. A palavra do Senhor diz assim,
permaneçam. Salmos 92, a palavra do Senhor, tudo que eu estou falando é da Bíblia, tá? Não estou falando nada, vozes da minha cabeça. Por isso que eu estou trazendo vários textos aqui, para que vocês possam compreender que esse tema, ele é importantíssimo dentro da Bíblia, é o grande tema da Bíblia. Salmo 92, os justos florescerão, plantados na casa do Senhor. Êxodo 33, Moisés permanecia na presença de Deus. Qual que foi o resultado de Moisés? Seu rosto refletiu a glória do Eterno. Quer talvez uma experiência mais maravilhosa do que essa? Atos 4, eles perceberam que Pedro e João haviam estado com Jesus. A presença produz transformação. Se você esteve, está ou ainda quer estar com Cristo, precisa haver transformação na sua vida. E tão importante quanto tudo isso, aquilo que eu falei, a dinâmica que eu trouxe aqui, é entender essa relação do fruto do Espírito Santo. E antes de eu partir para essa parte de falar sobre o amor, a paz, a paciência, eu gostaria que vocês que estão aqui comigo, é uma aula de EBD, vocês gostariam de acrescentar algo, compartilhar algo, falar algo sobre tudo isso que eu falei aqui? Um de cada vez. Alguém gostaria de acrescentar? E aí, teacher, Hermínia? Não? Tem microfone aí se quiser. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer olhar para a dinâmica e falar assim, olha, na dinâmica que você fez, pastor, eu vi uma coisa diferente, eu não vi isso que você estava falando. Alguém? Última chance? Legal. Então está todo mundo entendendo tudo. Glória a Deus, olha que maravilha. Então, entendendo um pouquinho sobre essa ordem, né? Ali, o fruto tem relação com a intimidade. 2 Pedro 1, acrescentem fé, virtude, domínio próprio e perseverança. Aqui eu trouxe uma relação que depois, se vocês quiserem tirar uma foto, é muito legal, para entender sobre o fruto do Espírito Santo, entendendo sobre cada uma das suas vertentes ali. Então agora, falando sobre o fruto, o amor. O amor que está escrito aqui em Gálatas, sabe qual que é esse amor que está escrito aqui? O amor ágape, ou agapau. O que significa isso? Significa que é um amor sacrificial, mas o fruto do Espírito é amor. E esse amor é um amor de sacrifício, o amor que busca o bem do outro, o amor que se entrega independentemente da resposta. Não é um amor emocional, porque essa palavra de amor emocional no grego tem outro sentido, outra palavra. É filia, ou um amor romântico, que é um amor eros. Não é nenhum desses dois que está escrito aqui. O amor que está escrito aqui é um amor ágape, é um amor sacrificial. É um amor que descreve o próprio caráter de Deus. Romanos 5,5, a palavra do Senhor diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O amor que você tem é graças ao Espírito Santo que Ele te conduz. 1 João 4,8, a palavra do Senhor diz assim, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o teu próximo, se você não consegue projetar esse amor dentro do teu coração, a palavra do Senhor está falando, ó, você não conhece a Deus. João 13,35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E Jesus dá um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ao ponto de morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Qual é dentro do fruto do Espírito Santo? O segundo aqui está a alegria. O cristão é alegre. Já viu crente carrancudo? Misericórdia, eu vi um jai. Misericórdia, o que tem de crente carrancudo? Que é bravo, parece que a pessoa nunca está feliz. Ah, mas a minha vida está difícil. Mas essa alegria que está falando aqui na Bíblia, é uma alegria que vem de uma origem da palavra caris ou charis,
que significa graça. Ou seja, a verdadeira alegria nasce da graça, não da circunstância. Ah, mas a minha vida está difícil. Paulo fala, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho a experiência. Aí ele fala, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E nós olhamos para um texto desse e andamos tristes ou sem alegria. Não faz sentido nenhum. Nós, enquanto cristãos, precisamos caminhar alegres, independente das circunstâncias. Teve um caso uma vez de uma senhora na igreja na qual nós éramos, e ela estava numa fase de câncer terminal. E o pastor, ao fazer a visita para ela, foi orar por ela e tal, e o pastor estava muito triste ali, fazendo a visita para aquela mulher na fase terminal. E aí ele falou assim, olha, vou orar por você e tal, mas... Ela falou assim, pastor, eu já sei que eu estou nessa fase terminal do câncer e está tudo bem. E aí sabe o que ela disse para o pastor? Ela falou assim, olha, se eu for curada, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curada, eu verei a glória de Deus primeiro que vocês. Sabe o que significa essa frase, essa afirmação de uma mulher que estava na fase terminal, estágio da sua doença? Significa uma alegria que vem da graça de Deus. Ela entendeu uma coisa que muitos de nós demoramos a vida inteira para entender. Outras traduções da Bíblia falam sobre alegria ou falam sobre gozo. Abacuque 3,17, um texto também muito emblemático na palavra do Senhor, fala assim, olha, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelha no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. João 15,11, tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É uma alegria que não depende da circunstância. A paz, que também vem do grego einere, que é equivalente do hebraico da palavra shalom, né, que a gente assiste algumas novelas cristãs, aí fala shalom, shalom, e aí daqui a pouco os jovens estão na igreja falando shalom, shalom, é paz, né? E essa paz é muito além de ausência de guerra. Nós vivemos, o pastor Mauro estava falando aqui que o mundo parece que está perdido, e realmente está mesmo. Quantas guerras acontecendo no mundo todo. E aí, a palavra do Senhor fala para a gente ter paz no meio do caos. E essa paz também, meus irmãos, é uma paz que ela não depende de circunstâncias. É muito além da ausência de guerra. Significa integridade, harmonia, descanso, plenitude. Todas as traduções falam a mesma palavra, paz. João 14,27, estou acabando. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Filipenses 4, de 6 a 7, a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A outra palavra ali, longanimidade ou paciência. Do grego é macrotomia. O que é o macro? É alguma coisa que é longa. Taimos aqui é ira. Então, literalmente, alguma pessoa que é tardia em irar-se. Daí nasceu essa tradução antiga, longanimidade ou paciência. E é muito mais do que esperar, viu? Essa paciência é muito mais do que esperar. É suportar pessoas difíceis sem explodir. É exatamente como Deus trata conosco. Às vezes, várias vezes isso já aconteceu comigo. Vou confessar meu pecado aqui. Várias vezes isso já aconteceu comigo. E aí eu estou numa situação e aí eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa não entende. E eu estou orientando ela e eu estou aqui nesse aconselhamento pastoral, pastor, e falando para ela e Deus fala no meu coração. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E quantas vezes eu tive paciência com você e você não está tendo com o teu próximo?
E aí eu saio do aconselhamento, ao invés de eu estar sendo eu aconselhando, eu estou sendo aconselhado. Falo, Senhor, perdão, deixa eu voltar aqui ao primeiro amor e entender aquilo que o Senhor tem para ministrar no meu coração e no coração da pessoa a qual eu estou aconselhando. Romanos 2,4, a palavra do Senhor diz assim, ó, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tiago 5, de 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A outra palavra, amabilidade, ou também em outras traduções, benignidade. Do grego, krestotes, que significa uma gentileza, uma doçura, uma cortesia, tratar as pessoas como Cristo trataria. Será que quando você acorda de mau humor de manhã, você trata as pessoas como Cristo trataria? Será que você trata melhor os de fora do que os da sua casa? Será que você tem mais paciência com os de fora do que com os de dentro da tua casa? Qual tem sido a sua postura no ambiente onde você está totalmente confortável, né? Em outras traduções ali, amabilidade ou benignidade. Efésios 4:32, a palavra do Senhor diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se Deus te perdoou, é a situação do aconselhamento que eu falei. Se Deus me perdoou e me perdoa tantas vezes, por que não perdoar a outra pessoa e não amar a outra pessoa como Cristo nos amou? Tito 3,4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador. Bondade, longanimidade, benignidade, bondade. Essa palavra tem a ver com ação. É uma bondade que age. Não é apenas tratar a pessoa bem, é a pessoa que faz o bem. A benignidade, ela é gentil. A bondade confronta quando é necessário. Jesus expulsando vendedores do templo foi bondade. Olha, eu estou confrontando porque o que você está fazendo não é correto. Porque o que Jesus estava fazendo era protegendo a santidade, né? E aí todas as outras traduções também dizem bondade. Salmos 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? 7. Fidelidade. Do grego, pistes. Curiosamente, é a mesma palavra usada para fé. Essa palavra fidelidade. Aqui ela significa lealdade, constância, confiabilidade. Quando você se casa com alguém, o que você espera dessa pessoa? O mínimo que você espera dessa pessoa é fidelidade. Que essa pessoa seja fiel a você. E quando você manda o teu filho para morrer na cruz do Calvário, por causa de outras pessoas, o que você espera dessas outras pessoas? Fidelidade. Que elas sejam fiéis a você, assim como nós, cristãos, o somos. Outras traduções também falam ou fidelidade ou fé, né? Isso explica porque outras Bíblias ou traduções falam fé ou fidelidade, porque vem da origem da mesma palavra, né? E aí o contexto mostra que Paulo está falando aqui que essa característica é de alguém digno de confiança. Estou terminando, irmãos. Vocês estão comigo ainda? Amém? Estou terminando. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Eu e você só não somos consumidos porque Deus nos ama muito. Porque senão já éramos para ter sido consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém para isso, né? Glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. É um atributo divino. Mateus 25:21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mansidão, do grego, praites, era usada para um cavalo selvagem que foi domado, essa palavra. Olha que interessante. E ela continua com um significado muito forte, né? Mas um cavalo que precisava ser domado, mas que agora está sob controle. Mansidão nunca foi fraqueza. E tem pessoas que acham que ser manso é ser uma pessoa fraca. Alguém te xingou no trânsito, você vai lá e retribui, porque se você não retribuir, você é uma pessoa fraca. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas se acontece alguma situação ali, você vai brigar muito forte com a pessoa. Por que você fez isso? Não sei o quê. E a pessoa fala assim, cara, foi mal, me desculpa. Nossa, né? É até ruim com quem está brigando. Você fala, nossa, por que eu fui brigar com esse cara? Meu Deus do céu, eu nem deveria ter brigado. Olha lá, ele está pedindo desculpa. Cadê a minha mansidão? Cadê meu domínio próprio? É exatamente sobre isso, pessoal. Não é sobre ser fraco. É o poder de ser disciplinado. Você andar dentro das entrelinhas que o Espírito Santo te conduz é uma verdadeira liberdade, é uma verdadeira mansidão. Porque a hora que o Espírito Santo não quer que você se mova, você não se mexe. Você vai ficar parado. E a mansidão e o domínio próprio para não pisar fora do arco e acabar perdendo a liberdade espiritual que existe quando nós somos cristãos. Mateus 11, 28 a 29 diz assim, venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quantos aqui querem encontrar descanso para as suas almas? Eu quero. Números 12, 3. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imagina você ser lembrado quando você se for por esse atributo. Olha, a fulana e o fulano se foram, mas era a pessoa mais paciente que pisou na terra. Olha que atributo lindo. A palavra aqui também pode ser traduzida como humilde ou manso, né? E o último, domínio próprio, para a gente acabar, que é ekrateia. Dentro, kratos, poder. Literalmente, poder sobre si mesmo. É vencer a si mesmo antes de vencer qualquer outra coisa. Será que você tem essa capacidade de vencer a si mesmo antes de vencer qualquer outra coisa? Eu já participei de vários torneios e campeonatos competindo como atleta em algumas modalidades, campeonato de vôlei, de jiu-jitsu, de fisiculturismo, já fui em várias áreas como atleta. E aí o mais difícil sempre foi dominar a minha própria cabeça. Ao ponto de eu treinar muito e falar assim, e chegar no torneio e falar assim, olha, essa pessoa não treinou mais do que eu, então eu vou conseguir vencer dela aqui. Eu estou muito mais bem treinado que ela. Então pronto, aí eu me dominava. Aí eu dominava minhas emoções. Aí eu cuidava para que eu não perdesse aquela luta ali. Porque a hora que eu entrava e eu sabia que as minhas emoções controladas, era tudo que eu precisava para vencer. E dentro do cristianismo é a mesma coisa. Você precisa aprender a controlar as suas emoções. Porque Provérbios 25, 28 fala assim, olha, como a cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Muro, quando a palavra do Senhor fala sobre muro, está querendo dizer sobre o quê? Sobre estar cercado, estar protegido. Uma casa que está sem muros, geralmente é dentro de um condomínio fechado. E aí tem vigilância, tem segurança. Agora uma casa de rua sem muro nenhum, qual que é a probabilidade de um ladrão entrar? Gigantesca. Como a cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. 1 Coríntios 9, 25 e 27. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Esses somos nós. Sendo assim, não corro como alguém que corre sem alvo, e não luto como alguém que esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Há uma progressão muito bonita em tudo isso aqui que eu falei, sobre o fruto, sobre o amor, que é a minha relação com Deus e com o próximo, a alegria, o meu interior diante de Deus e todas essas outras coisas aí que vocês já puderam ler, né?
O fruto na Bíblia é uma caminhada. Nós vemos Gênesis, a árvore da vida, Salmos, a árvore junto às águas, Provérbios, a árvore da vida, Jeremias, a árvore junto ao ribeiro, Isaías, a plantação do Senhor, Mateus, toda a árvore, João 15, a videira, Romanos 7, fruto para a morte, Romanos 6, fruto para a santificação, Efésios, fruto da luz, Hebreus, fruto pacífico da justiça, Tiago, fruto da justiça e Apocalipse, a árvore da vida produzindo fruto para sempre. Perceba como a imagem do fruto ela percorre toda a Bíblia. A Bíblia começa com uma árvore em Gênesis e termina com uma árvore em Apocalipse. O chamado de Deus sempre foi para o seu povo e para que o seu povo tivesse vida e produzisse muito fruto. Meus irmãos, eu quero chegar no final da minha vida e eu não quero que Deus me pergunte quantos sermões eu preguei, quantas aulas eu dei, ou quantos cultos eu frequentei, ou quantos dons eu exerci. Mas a pergunta de Cristo para nós, para mim e para você no céu vai ser: quanto de Cristo pôde ser visto em você enquanto você estava aqui na terra? Se Deus viesse hoje procurar fruto na minha e na sua vida, Ele o encontraria? Entendendo que tudo isso que nós falamos aqui, nós entendemos no fim que o fruto do Espírito é a vida de Cristo, amadurecendo em nós pelo poder do Espírito Santo. Esse é o alvo da santificação e a evidência mais profunda de uma vida que permanece na videira. Conectando tudo aquilo que nós falamos, Gálatas 5, João 15, Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18, mostrando que toda obra do Espírito converge para um propósito: tornar o discípulo cada vez mais parecido com Jesus. E essa é a evidência externa que a pessoa é batizada no Espírito Santo. A evidência interna é uma transformação de coração, coração aquecido. E a evidência externa é que a pessoa tem o fruto do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado. Vamos orar? E aí eu entrego a palavra para o pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa manhã, Senhor, aqui na Tua casa, ó Pai, na Tua igreja. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa palavra, Pai, venha ser como flecha aos corações e seja plantada, Senhor, como uma semente no coração de cada um aqui que ouviu dessa palavra. Senhor, que em nome do Senhor Jesus eles possam gerar frutos que durem para sempre, ó Pai, frutos que permaneçam e muitos frutos, ó Pai. Nós já vemos, Senhor, aqui nessa manhã de intercâmbio, várias atividades da igreja acontecendo, ó Pai, várias questões, ó Pai, vários ministérios, ó Pai. Isso é maravilhoso, ó Pai, ver o Teu Espírito Santo agindo no meio da Tua igreja, ó Pai. Muito me alegra, Senhor, no meu coração ter estado aqui nessa manhã para poder ministrar, para poder falar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Senhor, que eles possam ir embora, Senhor, para suas casas, ó Pai, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e com a consciência, ó Pai, porque nós prestamos aqui um culto racional ao Senhor, com a consciência de que o Senhor está conosco e de que nós precisamos dar fruto cada dia mais. Essa é a minha oração para esses irmãos aqui nessa manhã, em um nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém?